Olá, tudo bem? Então, estava aqui comentando umas questões de direito administrativo para o meu curso para procurador da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E eu achei uma questão aqui interessante, uma questão de 2015, que fala sobre o controle da administração pública, tá? Uma questão da banca FGV. Vou mostrar aqui para vocês na tela. A questão aqui caiu no TJ de Santa Catarina de 2015. Diz o seguinte: o controle da administração pública é o conjunto de mecanismos jurídicos e administrativos por meio dos quais se exerce o poder de fiscalização e de revisão da atividade administrativa em qualquer das esferas de poder. Beleza. Esse foi só um contexto aqui, né, para introduzir a questão, e agora vamos ver aqui o que o item está pedindo. Nesse contexto, é correto afirmar que o controle. Pessoal, volta aqui para mim um pouquinho. Nessa questão, além do conteúdo em si, o que eu gostaria de trazer para vocês é algumas manhas que a gente tem que ter na hora de resolver a prova, tá? Então, na hora da prova, nem sempre a banca ela é muito rígida, muito correta ali nos conceitos, então nós temos que ter certa flexibilidade, a gente tem que ter algum jogo de cintura para poder se sair bem nessas situações, tá? Então, essa questão é um exemplo típico em que o concurseiro ele precisa ter esse tipo de atitude na prova. Vamos ver aqui a letra A, que é o gabarito da questão, já vou adiantando, mas olha só o que diz a letra A. É correto afirmar que o controle legislativo é aquele executado pelo Poder Legislativo sobre os atos da administração pública, como, por exemplo, quando o Tribunal de Contas, órgão de controle financeiro que integra o legislativo, realiza o controle externo dos poderes executivo e judiciário. Olha só, pessoal, esse foi o gabarito, esse item foi o gabarito da questão, tá? A letra A. Ele está correto ao dizer que o controle legislativo realmente é aquele executado pelo Poder Legislativo com o auxílio do Tribunal de Contas, né? Então a gente deve lembrar lá que o legislativo ele exerce o controle externo sobre a administração pública com o auxílio do Tribunal de Contas. Né? Isso está previsto lá no artigo 70 e 71 da Constituição Federal. Tá? Mas o Tribunal de Contas, pessoal, ele possui competências próprias e privativas que estão previstas lá no artigo 71. Então, a doutrina majoritária entende que o Tribunal de Contas, apesar deles auxiliar o legislativo aí no controle externo, o Tribunal de Contas ele não pertence à estrutura do Poder Legislativo. Tá? O Tribunal de Contas ele não é subordinado ao Poder Legislativo. Então, por exemplo, o Tribunal de Contas da União, o presidente do Tribunal de Contas da União, ele não deve obediência hierárquica, por exemplo, ao presidente do Senado, ao presidente da Câmara dos Deputados, tá? Porque não há essa subordinação hierárquica. O controle externo é sim exercido pelo Poder Legislativo e pelo Tribunal de Contas, cada um com suas competências. O Poder Legislativo, a Câmara dos Deputados, o Senado, ele não pode exercer, ele não pode avocar as competências que são próprias do Tribunal de Contas. Então, não há essa relação de subordinação, beleza? Então, a doutrina entende que não, que o Tribunal de Contas ele não integra a estrutura do Poder Legislativo. Não obstante, olha só, foi exatamente isso que foi afirmado aqui nessa alternativa A. Né? Quando o Tribunal de Contas, órgão de controle financeiro, que integra o legislativo, mas a FGV ela não considerou isso errado, tá? Então, realmente existem posições minoritárias na doutrina que consideram que o poder, que o Tribunal de Contas ele integra o legislativo. Então, talvez a banca tenha ido para esse caminho. Mas como é que a gente faz lá na hora da prova para poder se safar numa situação dessa? Você sabe que a posição majoritária não é essa que entende que o Tribunal de Contas ele pertence, integra o legislativo. Então, lá na prova, como é que você vai se safar nessa questão? Você vai analisar as demais alternativas, tá? As demais alternativas dessa questão, elas possuem erros gritantes, tá? Olha só, alternativa B. Ele diz que o controle judicial é levado a efeito pelo judiciário, ao qual cabe, em regra, decidir sobre a legalidade e o mérito dos atos administrativos. Todo mundo sabe que o judiciário, ele não controla o mérito dos atos
administrativos. Por conseguinte, ele não pode revogar atos inoportunos, tá? Então, a alternativa B certamente está errada. Alternativa C, vamos lá. O controle administrativo é o que se origina da própria administração pública, como, por exemplo, quando o chefe do executivo, pelo atributo da autotutela, promove a revisão de um ato oriundo do poder legislativo. Olha só, pessoal, atributo da autotutela, ou seja, controle interno. O poder executivo exerce o controle sobre seus próprios atos e não sobre um ato oriundo do poder legislativo. Então, a alternativa C também claramente está errada. Alternativa D diz que o controle externo é exercido com exclusividade pelo Poder Judiciário sobre os poderes legislativo e executivo, que estão sujeitos às decisões judiciais pelos princípios da inafastabilidade e supremacia da jurisdição, sendo que tais poderes não exercem qualquer controle sobre o judiciário. Tá? Então, o controle externo ele não é exercido com exclusividade pelo Poder Judiciário. Lembrando aí que o Poder Legislativo, com auxílio do Tribunal de Contas, também exerce o controle externo. Então, a alternativa D também claramente está errada. E, por fim, a alternativa E, que diz que o controle interno é exercido com exclusividade pelo Executivo por meio do Tribunal de Contas. Tudo errado, né? Todos os poderes exercem controle interno sobre os seus próprios atos, tá? E o Tribunal de Contas, ele não auxilia o Poder Executivo, e sim o Legislativo. E esse auxílio não é em relação ao controle interno, e sim em relação ao controle externo. Então, as demais alternativas, né, apresentam claramente erros, né, erros muito claros, erros muito visíveis. Logo, o gabarito da questão realmente é a alternativa A despeito aí dessa impropriedade que a banca considerou que o posicionamento minoritário da doutrina em relação à relação entre o Tribunal de Contas e o Poder Legislativo. Tá? Beleza? Então, essa dica, essa questão que eu gostaria de passar aqui para vocês, né? Além do conteúdo em si, mas essa dica também para resolver questões de prova, beleza? Se você gostou do vídeo, aí, pode compartilhar com seus amigos, tá? Também não esqueça de compartilhar o nosso número, tá, do WhatsApp para os seus amigos concurseiros, para todo mundo ficar ligado aí nas nossas dicas, beleza? Um grande abraço e até a próxima.